Boa tarde, Caião. Vamos falar um pouco dessa situação do Trump. Trump que chega no seu lá na Truth Social, fala que vai barrar imigração de países de terceiro mundo. O que é isso, no fim das contas? E é uma novidade, não é? A gente tem que interpretar como bom, como ruim. Eu tinha falado ontem que provavelmente quinta e sexta seriam dias tranquilos no noticiário econômico, até porque lá é feriado nos Estados Unidos. Ontem foi Thanksgiving, né, ações de graça, e hoje é Black Friday, as bolsas fecham mais cedo. Mas, aparentemente, o Trump adora soltar algum tweet aí meio polêmico no radar para dar uma mexida. Então, dá para a gente levar a sério esse tweet ou é só mais uma vez o Trump falando que não gosta de imigrante? Primeiro a gente tem que olhar a curtíssimo prazo, que tipo de coisa que significa essas declarações dele. Sendo bem sincero, é bem o que você falou, né? Quinta e sexta feriado lá nos Estados Unidos, então não teria muito motivo para conseguir alguma manchete. E ele é absolutamente viciado por manchetes que tenham ali, né, o sobrenome dele. Mas por outro lado, a gente pode olhar numa janela um pouco mais esticada. Quando a gente para pensar em todos os planos que os Estados Unidos têm, né, de reindustrialização, reconversão industrial e tudo mais, isso demanda gente com certa especialização. E por demandar gente com certa especialização, isso significa que os trabalhos de menor valor agregado, né, mais básicos, eles ficariam com outras pessoas. Não dá para você imaginar que do nada, mesmo uma nação tão rica quanto os Estados Unidos, irá mecanizar automaticamente tudo, né? Tem vários cargos aqui que a gente poderia contar com mão de obra de pessoas de outros países, que são mais básicos, mas agora a gente vai colocar robô para tudo. A meu ver, na minha humilde opinião, isso aí é tão vazio quanto imaginar que tudo vai ser resolvido com inteligência artificial. Mas, enfim, esse tipo de declaração, ela é ruim, não para curto prazo. Provavelmente ele falou isso só para realmente movimentar as manchetes, aparecer lá o nominho dele de novo. Ele deve ficar com vários aplicativos aí de notícias na mão, falando, lá, estão falando de mim de novo. Mas o problema é, ao longo do tempo, porque esse tipo de política, ele acaba, quando ela vem de cima, como é o caso, ela acaba autorizando a nível micro, a nível local, que as pessoas cometam equívocos, por assim dizer, baseados em voz da cabeça, porque acreditam que o presidente do país autorizou. Inclusive, eu não estou nem falando aqui, exemplos hipotéticos que podem acontecer. Eu não sei se vocês acompanharam, mas alguns meses atrás, uma fábrica da Hyundai, se eu não estou enganado, no estado de Ohio, que estava para começar agora em 2025, a Hyundai mandou uma leva de coreanos lá para explicar para os americanos como é que trabalharia, né, aspectos específicos, e por algum motivo que só Deus sabe qual é, uma vizinha dessa fábrica entrou em contato com o ICE e falou, olha, tá cheio de imigrante aqui, não sei o que eles estão fazendo. Apareceu o ICE com alguns ônibus, levou acho que mais de 80 pessoas, né? No final das contas depois foi esclarecido. Só que o que aconteceu depois disso? A Hyundai não conseguiu nem para ir de novo nessa fábrica para explicar a mesma coisa, porque o pessoal ficou com receio. Falou assim, nossa, mas vai que a gente manda outra pessoa e acontece de novo. Então, assim, claro que isso é só uma evidência anedótica, mas para pensar em quantas oportunidades os Estados Unidos vão perder ao longo do tempo por essa postura que, a meu ver, é não só ridícula, como não faz parte do que fez os Estados Unidos serem os Estados Unidos. Nunca é demais relembrar, os Estados Unidos são o que são porque eles são abertos ao mundo e porque eles colocaram no mundo o estilo de vida deles. Tudo que a gente vê em filme, tudo que a gente imagina que é sucesso, porque a pessoa trocou de casa, porque a pessoa trocou de carro, trocou de emprego, está ganhando mais, tudo isso tem a ver com o American Way of Life, o jeito americano de se viver, que foi muito bem, isso aí realmente não tem como a gente negar, foi muito bem colocado como realidade nos últimos 70 anos. Agora, quando os Estados Unidos, que já não vivem lá esse American Way of Life, pelo menos aí vai dos anos 90 em diante, dos anos 2000, se a gente for pegar
bolha.com, crise de 2008 e depois pandemia, eles já não vivem mais essa realidade, pelo menos desde os anos 2000. Se você, além do que já acontece, né? Outro dado muito importante de ser relembrado, o repossession, né, de carro, porque lá se você não paga, o banco vai lá e toma de volta. Aqui também, mas é um pouquinho mais complicado, enfim. O repossession de carro nos Estados Unidos está no maior número já registrado. Então, assim, se o cara não consegue casa, porque tá muito caro de financiar, se o carro o banco está vindo tomar, o mercado, o cara vai e ele tem a sensação de que tá tudo muito mais caro, porque de fato tá tudo muito mais caro. Se até mesmo os aspectos que poderiam ser engendrados, né? Olha, então a gente está trazendo empresas sofisticadas de indústria para colocar o americano para trabalhar nisso. Se até esse tipo de coisa não acontecer por políticas toscas e isolacionistas como as que os Estados Unidos estão se submetendo, então a coisa vai ficar mais complicada. Então, resumindo bastante, curtíssimo prazo, ele só queria ver o nome dele, mesmo no feriado lá, né? Perdoou o peru lá na quarta-feira, e ele falou, pô, será que até sexta-feira eu vou aparecer de novo nas manchetes? Sim, vai aparecer. E ao longo do tempo, é aquele tipo de coisa, difícil de mensurar, mas com certeza os Estados Unidos, como a gente conhece, sairão perdendo por esse tipo de política aí. Exatamente, né? Devem sair perdendo. E o que isso muda, por exemplo, na expectativa de um corte de juros? Porque a gente sabe que o Jerome Powell ele cita bastante na coletiva dele, né, no discurso dele, a questão de como a gestão Trump olha para a questão imigratória e quanto que isso pode afetar a força de trabalho. Então, isso pode mudar ou não alguma percepção do Federal Reserve ou meio que é mais do mesmo, assim? Ele fala assim, cara, eu sei, o Trump não gosta de imigrante e tal, mas isso não muda muita coisa. Eu preciso de dados. E os dados, eles meio que dão uma corroborada para conseguir cortar esse negócio e ninguém mexer o saco. É meio que por aí? Eu acredito que o Fed, por incrível que pareça, ainda esteja no ponto de dar um voto de confiança para esse tipo de política do Trump. E por que eu falo isso? O Fed, né, ele olha a inflação e olha o mercado de trabalho. Pelo lado da inflação, eles já sinalizaram em algumas ocasiões diferentes, inclusive até no próprio Jackson Hole desse ano, que eles têm a expectativa de que as tarifas entram de uma vez só. E o que, na minha leitura, quer dizer também que o Fed também enxerga que o Trump não irá seguir adiante com essas tarifas. Né? Porque se de fato, se a gente fosse considerar todas as tarifas lá do Liberation Day e as que foram sendo adicionadas, isso adicionaria um custo de vida muito grande ao americano médio. Como isso ainda não se refletiu no CPI, então, de fato, acho que o Fed tem essa mesma leitura que eu acabei de dizer para vocês. Agora, em termos de mercado de trabalho, de novo, é um pouco mais difuso, um pouco mais complicado de ser observado, porém, o que a gente pode encarar? Com essa disponibilidade de mão de obra, de novo, para empregos menos qualificados, para empregos que demandam menos e agregam menos valor, levando em consideração que já há uma diminuição notável nesse ano de 2025, talvez o que o Fed esteja esperando é se o efeito do americano médio trabalhando nesses trabalhos de menor qualificação, por assim dizer, o que o Fed, acredito eu, que esteja olhando agora em termos de mercado de trabalho se o americano médio estiver nesses cargos, ele provavelmente vai receber mais do que o imigrante legal recebia. Será que isso acaba trazendo pressão inflacionária ou não? Sinceramente, eu acho que no curto prazo isso não parece ser um grande problema. Existem problemas maiores em termos de endividamento do americano médio, dele não estar conseguindo nem pagar a parcela do carro. Eu acho que, vamos pôr assim, o cara não está trabalhando numa fábrica da Hyundai, mas ele está trabalhando no McDonald's. Será que isso no McDonald's e no Walmart ao mesmo tempo? Será que isso traz pressão inflacionária? Eu acho que não. Eu acho que há mais preocupação, acredito que deva haver mais preocupação pelo lado do Fed com alguma outra política de expansão da demanda, por exemplo, os tais cheques lá que eram de 2.000, depois eram de 800, e depois a gente vai dar uns descontos aí nos impostos e vai acabar não saindo nada. Acredito que o Fed está mais preocupado com esse lado do que necessariamente com tarifas ou com o mercado de trabalho dando algum susto em breve.
Perfeito, Caião. Então, para a gente poder fechar aqui o nosso programa de hoje, nesse minutinho que falta, o que você acha que está na cabeça do investidor, do economista e tudo mais para a semana que vem? O que ele tem que estar mirando aí no radar dele para poder fazer dinheiro? Porque essa semana já acabou, né? Já tá um 0 a 0 nos Estados Unidos. O pessoal já está olhando para a semana que vem. Olha, eu acho que as prévias de inflação, ou os dados mais próximos de inflação que saírem, são preocupação, de fato. Para aqui no Brasil, eu acho que não valeria ter muita expectativa sobre algum corte ainda da Selic nesse ano. Eu acho muito pouco provável que isso vá acontecer. Inclusive, reforço o meu palpite: esse primeiro corte vai acontecer em março do ano que vem, mas isso é só um palpite, não precisa operar com base nessa visão. E, no caso, nos Estados Unidos, continuar observando na ponta os dados tanto de PIB, né, prévias do PIB, aspectos produtivos que forem saindo, que forem sendo agregados, quanto também os dados sobre desemprego, especificamente a parte de pedidos de desemprego, que creio que, eu acabei de dizer que o Fed talvez não tenha tanta preocupação, mas se tiver, provavelmente é com esses dados de seguro-desemprego, que são semanais. Então vale a pena ficar de olho nisso.